Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de Shingeki no Kyojin de novo, mas dessa vez vamos falar de anime, de mangá também, mas sem spoilers, porque eu vou comentar sobre o fim dessa história. Recentemente a gente teve oficializada aí a informação de que teremos uma quarta temporada de Shingeki em outubro de 2020, para quem ainda não se situou, e essa seria a última. Fim da história. Mas muitas pessoas não estão entendendo, porque o anime acabou no que seria referente ao capítulo 90 do mangá. E a gente está no 119 e a gente não acabou o mangá ainda. Será que dá tempo de acabar para que a adaptação seja fiel, seja bem feita? Algumas pessoas me perguntam, será igual a Tokyo Ghoul RE? Não, calma, vamos entender tudo isso. Eu vou trazer aqui informações sobre a adaptação, o que a gente pode esperar em relação ao número do que já foi adaptado e o que ainda falta, e segundo a declaração mais recente do Isayama também. Quer entender tudo isso? Quer ficar um pouquinho mais tranquilo junto comigo, sem informações falsas? Deixa o seu like, se inscreve aí para acompanhar todos os próximos vídeos e comenta o que você acha, os seus palpites, joga o bolão aqui embaixo. Como vai ser essa adaptação final e quando o Shingeki acaba? Vem comigo para entender. Como eu disse, a gente começaria a adaptação da quarta temporada, que não sabemos se será ainda com o Wit Studio, o estúdio responsável pelas 3 anteriores. Eu espero que sim, até porque grande parte da minha segurança viria da adaptação continuar com essas pessoas, mas parece que a negociação em off ainda tá rolando, nada foi confirmado. Bem, tirando esse detalhe, o que a gente pode ver é que a adaptação de qualquer forma da quarta temporada começará no capítulo 91 do mangá. Sim, estamos no momento em que estou gravando no capítulo 119 do mangá. Mais recentemente, há mais ou menos uma semana atrás, o Isayama deu uma entrevista na rádio em que ele cita que 1 ano é um prazo razoável para que ele consiga terminar toda a história de Shingeki no Kyojin. Ele não dá 100% de certeza, até porque ele se lembra, recorda que ele já prometeu o final do mangá há 3 anos atrás e o negócio não terminou até hoje. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê são indícios de que ele sabe como vai terminar e que realmente a história está chegando no seu fim. Provas para isso, além da fala do Isayama, é a história em si, que de novo sem spoilers, está caminhando claramente para a sua reta final, para os últimos grandes acontecimentos, para chegarmos nas finais resoluções, espero que eficientemente bem explicadas, mas a expectativa está alta. Por quê? Porque o Isayama já liberou imagem final, o rascunho do que seria a última página do mangá, já falamos sobre isso aqui no canal também, e recentemente na exposição que está tendo no Japão, da última exposição, na verdade, de Shingeki no Kyojin, entre outras coisas, imagens, painéis que dão a entender direcionamentos futuros dos personagens, também temos uma sala com o que seria o áudio do último capítulo. Mesmo que o áudio do último capítulo não seja o áudio de algo que acontece no presente do final que a gente vai acompanhar, que seja um flashback, memórias, não importa. De qualquer maneira, ele sabe exatamente, cada vez mais comprovadamente, como concluir isso. O Isayama tem ciência de onde ele quer chegar. O que ele precisa fazer é calcular e conduzir muito bem o caminho até lá, conseguindo chegar nessa história, nesse ponto final, de forma eficiente, fechando todas as pontas que ele abriu. Mas em mais de uma declaração, o Isayama já disse que se preocupa com esse tipo de detalhe, que quando ele coloca o foreshadow, quer dizer, a dica aqui atrás do que será lá na frente, ele se preocupa em colocar e fechar, em explicar, utilizar, não jogar informações soltas porque sim, easter egg porque sim, não. Então, por mais que eu não possa aqui bater o martelo que de fato será um final bem fechadinho, bem concluído e bem explicado, eu fico otimista ao perceber cada vez mais que ele está caminhando para um ponto específico, não mais inseguro sobre como terminar, sobre qual tom será esse fim. Eu acredito que hoje ele sabe muito bem qual tom, como ele dosará este final, como ele contará, qual sentimento ele quer provocar no leitor, lembrando que ele já disse aí recentemente que ele gosta de provocar dor na gente, sofrimento. Então, basta entendermos que ele tem um tempo especificado, talvez não fechado, mas estipulado para acabar isso tudo. Aí vamos entender um pouquinho de continha.
A gente entende que para finalizar este mangá, eles vão pensar em finalizar o último volume, porque o mangá ele é vendido em volumes. No caso de Shingeki, a maioria dos volumes saem com 4 capítulos cada, mas no começo houve alguns casos de volumes lançados com 5 capítulos ou 4 capítulos mais uma história extra. Mas vamos trabalhar com 4 capítulos por volume para ficar um pouquinho mais aí fácil da gente calcular e chegarmos mais próximos do que provavelmente vai acontecer realmente. Estamos com o capítulo 119, como eu disse, o primeiro do novo volume. Sendo assim, o volume 30, esse próximo volume, teria ainda capítulos 120, 119, 120, 121, 122. Finalizamos esse volume. Nas minhas contas, entendendo até onde a história deve caminhar e o quanto ela ainda precisa explicar, eu acredito que 3 volumes novos seriam suficientes e razoáveis para a gente terminar tudo que precisa ser fechado, explicado e feito pelo Isayama. Assim, a gente teria então volumes 30, 31 e 32. E assim, a gente chegaria com mais 11 capítulos após o 119, no capítulo 130, finalizando o último volume no 32, o que faria com que nós comentássemos o capítulo 130, talvez o final, ainda em junho de 2020. Essa história então seria finalizada antes de outubro, sendo que o começo dessa produção do anime de outubro ainda teria muitos capítulos, como temos até hoje, lançados para adaptar. E aí, se realmente o mangá terminar no capítulo 130 ou por aí, teríamos mais ou menos 40 então capítulos para adaptar no anime. Quantos episódios nós teremos? Não sabemos. Como eu disse, sequer temos confirmação ainda do estúdio que fará a produção. Mas eu acho que se tivermos aí 24 episódios, 12 ou 12-13, é um número muito razoável e muito tranquilo para a adaptação desse número de capítulos do mangá que a gente espera. Se for um pouco mais, um pouco menos, um volume a mais ou alguns capítulos a mais por volumes novos, mesmo assim, 40 e poucos capítulos para serem adaptados ainda cabem em 24, 25 episódios. Sendo que a gente também pode esperar que aconteça como aconteceu na terceira temporada, uma divisão com espaço, de fato, entre elas de alguns meses, o que propiciaria uma animação e uma produção melhor dessa segunda metade, já que o capítulo final teria saído há pouco tempo antes da estreia. Assim, eu acho até melhor que a gente teria uma produção mais bem feita, mais ali desenvolvida e um final fechado muito bem. Eu não acho que a gente hoje precisa ter qualquer ali expectativa negativa ou medo de que a adaptação seja ruim, que o anime finalize sem que o mangá termine. O mangá tá cada vez mais mostrando aí que ele tá caminhando para o seu fim e o seu fim tá muito bem pensado, só precisa chegar até lá, como eu disse, fechando todas as pontas, e parece que isso será feito. Por mais que o 119 tenha terminado para quem leu o mangá parecendo que abriu um mundo de possibilidades, e abriu, eu acho que as respostas, as soluções, as resoluções estão bem delimitadas ali na cabeça do autor, o que é positivo. Eu tenho muitas inseguranças, não vou mentir, eu ainda fico desconfiando que pode ser que as coisas sejam finalizadas não tão bem, eu não sou extremamente confiante e otimista, eu sempre tenho ressalvas, mas o meu otimismo cresce conforme eu vejo que as coisas estão sendo muito bem conduzidas capítulo a capítulo. No fim, na verdade, isso de qualquer maneira são palpites, porque a gente tem uma declaração de que em um ano, no máximo, ou cerca de um ano, que daria realmente julho de 2020, a história de Shingeki seria finalizada no mangá. E se a gente considerar a minha conta, por aí também teremos finalizado de fato o mangá. E considerando essa declaração e a minha conta, então, e tendo pelo menos os seus 24 episódios neste anime, é fácil esperar que a história não seja acelerada, até porque a gente tem que lembrar que Shingeki tem uma média de adaptação de 2 capítulos de mangá para um episódio, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo se o capítulo tem uma intensidade maior de diálogos ou de ação. E eu quero lembrar e ressaltar que a partir do capítulo 91 não temos um excesso tão grande assim de diálogo quanto algumas pessoas imaginam. Quando a gente acompanha o mangá mensalmente, porque ele sai mensalmente, quando sai um capítulo muito denso, parece muito mais ali denso do que de fato é, porque você precisa esperar todas as respostas depois.
Na verdade, nós temos um número imenso de lutas, batalhas, ação e cada vez mais isso está acontecendo. Temos sim muitos momentos de discussão, momentos de reflexão, de diálogos, isso acontece, mas se ficar com o Wit Studio, eu acho que eles já mostraram na terceira temporada que eles sabem balancear ação com diálogo, transformar a história no anime ainda mais dinâmica do que foi no mangá, o que funciona melhor ali realmente nesse formato. E mesmo que você não saiba de novo como é o mangá, se ele tá acelerado, se ele não tá, se tem muita ação ou não, é só novamente você pegar o padrão de adaptação do anime de Shingeki. 2 capítulos, 2,5, às vezes 1,5 para cada episódio, 24, 25 para mais ou menos 40, dá tranquilamente. Então fique otimista junto comigo. Se não for confirmado o Wit Studio, a gente espera para ver qual vai ser, para ver se o otimismo desaba ou se mantém ou aumenta. Isso a gente conversa mais no futuro com mais informações. E vamos acompanhando o mangá, lembrando que eu faço review sempre mensalmente do mangá aqui no canal. Quando sair nova e final temporada, eu também vou fazer review aqui no canal semanalmente. Fiquem tranquilos, Shingeki eu não abandono esse formato ainda porque eu gosto muito e tenho muito o que falar sempre. Espero que eu esteja ajudando vocês a entender melhor toda essa reta final de Shingeki e me contem o que vocês estão sentindo. Vocês estão tristes com o final de Shingeki se aproximando, apreensivos, com medo ou felizes que finalmente a história será terminada e talvez finalizada sem grandes esticamentos, alongamentos, fillers, porque realmente não está acontecendo isso. A história está sendo trabalhada e finalizada até onde ela rende. Isso para mim é algo muito bom. Eu particularmente estou feliz por isso e triste porque vai finalizar. Triste e feliz ao mesmo tempo. E você? Me conta aqui, me fale seus palpites também sobre até onde vai o mangá, qual o volume, até quando, se o Isayama vai desistir de novo de terminar e vai chegar daqui a 5 anos com o mangá saindo, se você acha que a 4ª temporada será fiel, me conta a quantidade de episódios que você acredita e se você está torcendo também para que continue com o Wit Studio. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e acompanha todos os próximos vídeos que a partir de agosto teremos uma reformulação no canal em relação a temas, horários, a grade específica. Começa comentando aqui embaixo já me dizendo o que você quer ver daqui pra frente no canal também e dá o like, hein? Não esquece do like. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!